Eu estava comentando com vocês que vocês me metem numa enrascada, né? Que a existência aqui desse grupo faz eu ficar estudando umas coisas que não estão assim no meu roteiro de estudo padrãozinho da zona de conforto, né? E às vezes eu tenho que dar uma saidinha para poder voltar para os gnósticos. Então, peguei as próximas passagens do Evangelho de Filipe, hoje a gente continua com o Filipe. E elas vieram falar do sal, né? O sal me lembra alquimia, e hoje eu passei o dia revirando textos de alquimia. E não sou uma profunda entendedora de alquimia, tá, gente? Então eu só trouxe um outline geral aqui para vocês, de um pouco da alquimia, do que eu acho que tem a ver com o que o Evangelho de Filipe está falando. Então hoje vai ser assim bem alquímico. E aí que os junguianos da turma podem ir lá para a alquimia psicológica do Jung, tem os alquimistas operacionais, cada um vai para um lado, mas é um assunto muito difícil. Então eu só vou dar uma geral assim dentro, pegando os gnósticos como trilho, né? Os gnósticos vão guiando para mim. Então vamos lá, vou começar a compartilhar. A gente tinha parado, né, nessa discussão, né? Eu dei uma recontextualizada, a gente não vou repetir. E a questão dos santos se servirem dos poderes. Lembra? A gente tocou em questões da magia, né? Magia, aí vai para alquimia, alquimia operacional, iniciações. A gente começa a ver que está tudo bem interligado, né? Os gnósticos, eles estão bem dentro aí dessas tradições iniciáticas, esotéricas, de um esoterismo raiz, e a gente começa a ver como a alquimia, depois, nos séculos posteriores, que vem com os Rosa-Cruzes, principalmente, os filósofos do fogo, os alquimistas medievais, vai também estar tocando em assuntos que a gente consegue correlacionar com os gnósticos, né? Porque tinha uma base na gnosis, né? Se a gente entende essa base esotérica em comum, fica fácil entender as conexões, né? Porque na época dos alquimistas, eu nem entrei na alquimia ainda, mas já vou soltando a língua. Na época dos alquimistas, era tudo heresia, né? Então toda essa linguagem complexa da alquimia, muitos justificam ter sido criada para proteger o ensinamento esotérico da perseguição da igreja, porque era tão confuso e parecia tanto com a química, e tinha o aspecto prático também, né, claro, mas também o lado esotérico, mas aí os padres, os bispos da Igreja Católica, ele não entendiam. Então, não estão falando de religião, estão falando de química, esses alquimistas. Depois eles foram considerados hereges também. Mas é aquelas formas que a gnosis que permeia os séculos, como esse ensinamento interno, vai sobrevivendo, né? Mudando de linguagem. Mas vamos voltar para o Evangelho de Filipe para vocês entenderem por que eu estou puxando a alquimia. Então, a gente falou desse Espírito Santo, como esse aspecto divino feminino da Barbelô, que é oculto e revelado, que está em cima e abaixo, que está dentro e está fora, está em nós, em todas as coisas. Depois de uma pedra ali eu estarei, né? E a questão de esses poderes estarem no mundo e existirem as forças dos daimones e das forças mais astralistas e dos elementos e dos planos dos elementais e tal, que às vezes são usados em práticas de magia, mas que esses poderes malignos tentam ficar perturbando a alma, né? Daí eu trouxe uma passagem do Pis Sofia que fala das emanações do autocentrado como esses poderes malignos que cegam a nossa alma, mas na medida que a alma se liberta dessas correntes dos arcontes e encontra esse Espírito Santo que está em nós, esse fluxo da vida divina que permeia e está dentro da nossa alma, então nós conseguimos passar por esses poderes malignos, porque eles ficam cegos para a nossa luz. E é aí que a gente entende que esse pedir à mãe é essa reconexão com a Barbelô, com o Espírito Divino. Então a gente fala um pouco de magia na terça passada, nessas relações de subjugar esses poderes e de refrear a força autocentrada, de vício, maligna deles, e a alma brilhar com seu esplendor
e mostrar que a alma é da mesma natureza que esse Espírito Santo, né? E, novamente, a gente está falando de Espírito Santo, não é o Espírito Santo da igreja, tá? É só o termo que é o mesmo, mas pela igreja foi sendo distorcido, né? E aí, ai meu Deus, nem botei, nem ocultei, já joguei as imagens. Então a gente vai para a próxima mensagem do Evangelho de Filipe, que os apóstolos dizem. Os apóstolos disseram aos discípulos, ficou um pouco estranho aqui, né, no português. Fiquei curiosa de como estaria no original, mas se não for apenas uma inserção posterior, tipo um chavão de entrada de parágrafo para criar o textinho mais assim editável, a gente pode pensar que os apóstolos, como aqueles discípulos mais próximos do Jesus esotérico, e os discípulos, aqueles que recebem o ensinamento mais geral. Lembram que quando Jesus faz o rito do hino de Jesus, ele faz esse rito com seus discípulos mais internos, né? Ele não faz aberto a todos. Então a gente entende esses níveis de uma escola esotérica, de Jesus como um mestre de uma escola de esoterismo, de mistério e de iniciação. Então, os discípulos mais próximos de Jesus disseram aos outros, né, que toda a nossa oferenda adquira sal. Eles chamavam Sofia de sal. Sem sal, nenhuma oferenda é aceitável. E aí tem o sal da terra, né? Aquela expressão do sal da terra. E aí eu fiquei pensando, refletindo aqui sobre isso. O que seria o sal da terra, Sofia o sal, oferenda sem sal? Por que as oferendas têm que ter sal? E aí essa foi a primeira, né, que a gente começa hoje, e eu pensei, ixi, vamos ter que ir para a alquimia, porque a alquimia é importante aí. Boa noite a todos. O sal era uma moeda, né? Da onde vem a palavra salário, que dá gosto, né? A gente pensa em dinheiro, mas é o que dá gosto. Aham. É o que possui uma substância ali, né, que não é só uma casca, tem uma substância. A gente vai ver que tem a ver com Sofia. Bom, o sal. Quando a gente fala de sal e de Sofia, e a gente fala de processos de alquimia, a gente está falando de iniciações e transformações de substâncias no corpo, transformações na alma, na mente e reconexão com o espírito também. Tudo aquilo que a gente vê nos gnósticos de Sofia e Cristo, alma e espírito, a psique que se torna pneumática, tudo isso a gente consegue correlacionar com a linguagem da alquimia. Então, esse é o exercício que eu vou tentar aqui hoje com vocês. Para ilustrar, aqui na direita é uma imagem do William Blake, que tem uma coleção de obras sobre eu já mostrei várias vezes aqui no grupo, mas é sobre o Gênesis, né? E ele tem aquele poema do casamento do céu e da terra, que é bem alquímico. E a gente tem a questão da quintessência. Então, os 4 elementos que reunidos e transmutados alcançam a quintessência. E aqui no desenho do William Blake, né, tem o Adão nesse ovo, esse ovo cósmico, o ovo onde nasce a criança, o Cristo, a criança que vai nascer, né? Toda aquela linguagem iniciática cabe aqui também. Mas o sal, para os alquimistas, ele vai ser uma das 3 substâncias fundamentais. Na alquimia a gente tem os 4 elementos, e aí a gente tem enxofre, mercúrio e sal. E o que quer dizer tudo isso, né? Vamos lá um pouquinho. Então, os gnósticos estão relacionando Sofia ao sal. A gente lembra do sal da terra, o Renato nos lembrou que o sal é o que dá gosto, que é da onde vem a palavra salário, então aquilo que é valioso, aquilo que é importante, né? E a questão das oferendas precisarem ter esse sal. E aí eu fui atrás aqui de entender os símbolos alquímicos um pouco, né? Então a gente tem a questão do igual nos gnósticos, o que é inefável, que é o todo, que é indizível, que é não dual, obviamente, porque é E esse se emana na linguagem gnóstica e plotiniana, neoplatônica também. Temos aqui os 4 elementos, né? 2 para cima, 2 para baixo, eles são representados assim nos textos alquímicos. E essas 3 substâncias fundamentais, o sal, o mercúrio e o enxofre,
como fazendo parte de tudo isso, de toda a emanação, presentes em todo o cosmos, presente em toda a emanação divina. O sal vai representar para a alquimia aquilo que é corpóreo. Ele é a matéria, mas não é só a matéria física, ele é o corpo, ele é o que dá... Ele é a folha onde se imprime as imagens divinas. Lembra que a Sofia recebe as imagens do pleroma e repassa para o mundo cópia? Então, o sal ele é a substância fundamental da matéria antes de ser os 4 elementos. Ele é como a raiz de uma matéria do cosmos criado. Ele que sustenta, por isso ele é relacionado com o corpo. O Mercúrio a gente vai relacionar com a mente, não a mente divina. Na astrologia, para quem estuda astrologia, o Mercúrio é a mente, né? Como você pensa, como você raciocina, como você se comunica. O Mercúrio, ele é volátil. Eu vou entrar um pouco mais nos símbolos, tá? É só para a gente começar. O Mercúrio é volátil, ele tem um aspecto feminino, porque ele é prateado, ele vai representar a lua é sempre feminina na alquimia. Ele é úmido, então ele é interessante porque ele é um mineral que na temperatura ambiente ele ainda é líquido, diferente dos outros minerais. Ele tem essa qualidade prateada, líquida, então ele vai lembrar a água, né? O sal é mais a terra, né? A base. E o enxofre, só mais uma coisa sobre o Mercúrio. O Mercúrio também vai ter a ver então com o pensamento, com o pensamento que se estrutura, tipo manas na teosofia, tem manas inferior e manas superior. E o Mercúrio também tem um aspecto dual, um para cima e um para baixo, assim. Ele tem essa capacidade de transformar, então ele faz esse intercâmbio entre o sal e o enxofre. Aí vocês vão identificando também as divisões ternárias dos gnósticos aqui. Porque a psique, os psíquicos, a alma é feminina, né? E está logo acima dos ilíacos, que representam a matéria. Então, a gente encontra aqui uma relação com essa alma feminina dentro do gnosticismo, que é a mente. E o enxofre é masculino, ele é ativo, a pedra é enxofre ou sulfur, né, que é a mesma coisa. Então, a pedra de sulfur, que vem lá dos vulcões, que é vermelha, ígnea, é masculina, né, tem esse caráter fixo e quente e ativo, e ele vai representar justamente esse forrat do universo, esse logos, essa luz, esse espírito. Então a gente tem aqui espírito, alma e matéria. Não matéria, mas a base material de todo o cosmos, como algo importante para que exista a criação, para que exista a transformação do ser humano também. Então o sal aqui vai ser relacionado à Sofia, e a Sofia no mito gnóstico é a mãe do Yaldabaoth. Então essa substância fundamental que dá origem à matéria, como o sal sendo o corpo, é a mãe do Yaldabaoth. Dá para encaixar com o mito gnóstico, porque ela representa esse corpo material onde vai repousar a alma-mente e o espírito. E esses três que formam aquilo que é fundamental no cosmos. Os 4 elementos vai ser uma decorrência disso, vai ser posterior. Apesar de aqui estar da esquerda para a direita assim, né, a gente não tem que pensar linearmente. Então, os alquimistas, eles fazem esse processo alquímico, que tem lá aquelas linguagens da consumação, da sublimação, da evaporação, tem todos aqueles processos que eles têm os nomes laboratoriais, né? Que é com os 4 elementos, e é o processo de tirar o sal dos elementos, é encontrar aquilo que é fundamental. Depois que você faz todo o processo com os 4 elementos, você encontra o sal. Por isso que é o sal da terra, por isso que é o sal da vida, por isso que o sal é aquilo que vivifica a matéria, é a matéria essencial. E isso é um pouco, tem bastante a ver assim com a Sofia enquanto a mãe do planeta, a mãe do cosmos, a mãe de Aldabaoth, aquela que traz o reflexo do pleroma para a gente, aquela que faz a conexão. Lembram que no mito gnóstico, quando ela cria e cai, tem um momento no apócrifo de João que Cristo ergue ela e coloca ela num trono,
logo acima do Yaldabaoth. Ele não restitui ela ao seu local de origem. Ela fica ali, logo acima do planeta, meio que cuidando da Terra, como essa mãe, não a mãe divina, não a Pronoia, não a grande mãe que é outra universal, mas essa mãe terrena, essa Gaia, que outras tradições vão falar, né? Então, quando a gente fala de oferendas que tenham sal, a gente tem que falar de uma oferenda que possui essa substância espiritual fundamental em si. Porque se ela é o papel onde se imprime as imagens do pleroma, sem ela a gente só tem matéria morta. A gente precisa ter a presença dessa substância vinda do pleroma, dessa oferenda que traz aquilo que vem do divino. E se a gente tirar tudo que é terreno, tudo que é do plano da sombra, da mistura, vai sobrar o sal. Então é isso que quando a gente vê nos trabalhos de alquimia, né? Quando você ferve a água do mar, sobra o sal. Quando você minera na terra e você encontra as pedras de sal, aí você tem que limpar e depurar e rachar e vai limpando até sobrar só o sal, porque se você tirar todas as outras coisas, o que vai ter é o sal. Eu vou ler o próximo do Evangelho de Filipe, porque vai continuar falando de sal, olha só. Mas a Sofia é estéril, sem filhos. Por essa razão, é chamada de um traço de sal. Sempre que eles quiserem buraco no manuscrito do seu jeito, o Espírito Santo, buraco, seus filhos são muitos. Aí, do que está falando? Ficou difícil de entender, né? Esse finalzinho. Mas tem a ver talvez tenha a ver com o parágrafo anterior, que falava de pedir ao Espírito, que aqueles que conseguem essa conexão com o Espírito não precisam ficar pedindo para as entidades aqui do plano astral, eles não pedem nada, eles comandam, porque eles têm já o divino ativado, a vontade divina, o logos divino atuando em si como uma vontade, né? Então, a questão do espírito dá um jeito, né? Quando eles querem verdadeiramente, encontram o espírito, tem os seus filhos também, que são esses grandes iniciados. Mas aqui a Sofia é chamada de estéril. No mito gnóstico, a Sofia dá a luz a Yaldabaoth e ele é chamado de um aborto. Ele é um aborto divino. Ele é criado pela metade, ele é sem pai, ele é rejeitado, a placenta dá origem também, numa parte, num texto lá. Então, ele é aquela matéria, a matéria escura, né? E a Sofia traz com Cristo a matéria luminosa. Mas ela é estéril no sentido neoplatônico também. A gente vai dizer que a alma do mundo é a última coisa que é emanada do Um, que é plenamente conectado a um. A partir dali, há a quebra e a divisão com a multiplicidade, e aí tudo que é múltiplo participa do um, mas não é o um. Então, a Sofia, também é a última ali na linhagem de emanação do mito gnóstico a ser filha do um. Quando ela tenta gerar sem o um, ela gera o Yaldabaoth. Então, mesmo que no mito gnóstico a gente diga que ela tem filhos, ela não gera mais nada que pertence à unidade, ela só gera aquilo que pertence à multiplicidade, aquilo que pertence ao mundo da mistura, do caos, da sombra, dos elementos, de tudo que se tornou obscuro e misturado luz com trevas. E por isso ela é a última gota que nos conecta a um. E por isso ela é o sal, é a substância fundamental que dá origem ao cosmos. Depois dela é resíduo. A gente tem que limpar o resíduo para voltar ao sal da Sofia. Então, por isso, todo aquilo que a gente dá em oferenda tem que ter esse elemento de Sofia para ser uma oferenda de verdade, senão vai ser só uma casca. E aí o texto continua falando disso, então vamos continuar, porque a gente continua com o tema da Sofia. O que o pai possui pertence ao filho, diz no Evangelho de Filipe. Enquanto este é pequeno, não lhe confia o que é seu. Mas quando se faz homem maduro, seu pai lhe dá tudo que possui. E aí a gente volta de novo no mito da pérola, no filho pródigo,
no jovem que sai do reino, precisa encontrar a pérola e voltar, e quando volta recebe a veste de luz, quando volta recebe a veste de glória. Então é novamente sobre essa jornada daquele que vem sem nada e precisa reconquistar a sua natureza divina. E aí ele diz: aqueles que se desencaminham são gerados pelo Espírito e também se desencaminham por meio do Espírito. Assim, com o mesmo sopro, o fogo é atiçado e apagado. Então, no mito gnóstico, a gente vai falar da criação do falso espírito. A gente tem o espírito pneuma, o logos, o espírito do Cristo presente em nós. Mas a gente tem o falso espírito, que é a cópia imperfeita criada pelo Yaldabaoth, pelo demiurgo. O falso espírito, ele possui um poder de fogo, mas é um fogo terreno. O espírito possui um poder de fogo, mas é o fogo divino. Lembra do fogo lá do Zoroastro? A chama sempre viva, o fogo Logos, lá do livro do Alberto, que é do Heráclito, né? O Heráclito falando do fogo, do Logos, mas é mais do que só um elemento, né? Mas enquanto um poder no cosmos, existe o fogo físico e o fogo do poder também. Ele dá força para o falso espírito. Ele anima a nossa alma, mas ele pode animar para o obscurecimento. Então, o mesmo poder, essa mesma energia do fogo, que aí, esse mesmo fogo, ele encaminha ou desencaminha. O fogo pode ser atiçado ou apagado. Então, o que esse trecho está mostrando é o mesmo espírito que anima a todos nós, né? É o mesmo poder. O que muda não é a natureza desse poder, ou a essência divina dessa substância. Eu estou usando palavras aqui que são da filosofia, lá o Aristóteles, o Platão, vão falar de ousia, a substancialidade, a essencialidade, aí é umas complicações, mas a gente tentar entender que é uma natureza substancial, algo, uma essência divina que no mundo manifesto, no nosso mundo, quando compartimentado ou desconectado da natureza divina, pode ser um fogo que desencaminha e apaga a nossa chama interior. Mas essa mesma energia, se bem colocada, nos encaminha e atiça o nosso fogo em direção à natureza divina. Esse é um poder duplo. E é como a gente se relaciona com ele que vai fazer a diferença. E aí, a 39, eu vou ler só mais essa, a gente para, tem mais coisa de alquimia. A 39 vai falar de Examô. Eu achei muito interessante que nesse trecho ele vai construir duas palavras, né? Examô e Ekmô. Não sei por que transliteraram assim. Mas se vocês lembrarem, eu já dei uma palestra lá num grupo teosófico, tá lá no canal, uma palestra sobre a Sofia Achamô, que é um termo que aparece nos textos gnósticos e que a Blavatsky vai citar também, a Sofia Achamô, que é essa Sofia que eu chamei de Gaia aqui entre nós, que é essa Sofia aí, mãe do mundo, que é a Sofia que cai e ainda não voltou a ser a esposa do Cristo. Não é a Sofia sabedoria plena, é essa sabedoria que cai no mundo e se obscurece, e que começa a imprimir no mundo as imagens do pleroma, mas ainda precisa reencontrar o seu caminho de retorno. Então, aqui nesse texto do Evangelho de Filipe, ele vai diferenciar como se essa Sofia também tivesse duas naturezas. Olha que interessante. Examô é uma realidade, Ekmô é outra. Examô, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? É simplesmente sabedoria, enquanto Ekmô é a sabedoria da morte. Aquela que conhece a morte, sendo chamada de a pequena sabedoria. E aqui abre para interpretação, né? Mas quando a gente fala de morte nos gnósticos, é aqueles que estão dormindo, que não estão despertos, né? Que estão vivendo voltados para baixo e não reconhecendo a sua própria natureza divina, não escutando o Logos, né? O Logos é o verbo, a voz, o som, não escutando o som do Espírito. Então, nós estamos mortos. Mas também a gente pode falar que é necessário conhecer
é fazer esse mergulho na morte, né? Essa queda, esse conhecimento de toda a extensão do caos para que a gente tenha dignidade e força para se reerguer e receber o manto de glória. Quando o príncipe do Oriente sai da casa do pai, ele não sai com um manto de glória. Ele retira tudo e ele vem para essa jornada. E ele precisa passar por isso, por esse sofrimento e esse esquecimento. E só há glória no retorno se ele passou pela queda, né? Então, a gente pode chamar de pequena sabedoria como aquele conhecimento inútil, que é o conhecimento daquilo que é do mundo dos mortos, é o conhecimento dos fatos materialistas apenas, né, que cego para o espírito, ou a gente pode falar desse mergulho de conhecer toda a extensão do cosmos, inclusive o processo de morte, para que a gente possa então renascer no espírito. Porque não há renascimento, não há crucificação espiritual, não há iniciação, se não há primeiro a morte. Isso é claro em todos os mitos iniciáticos, em todas as tradições, né? Mas aqui a gente está falando de Sofia Ashmole de novo. Então, o que se conecta, né? A Sofia, que é o traço de Sal, que é sem filhos, porque é a última filha do Um. A partir dela não gera-se mais nada. Nada que vem do Um gera-se a multiplicidade, a divisão, a separatividade, né? A Sofia, que também é a oferenda, que é a substância fundamental, que é a base para o mundo material. E essa natureza do espírito, o espírito que atiça, o espírito que apaga, a sabedoria, que é a sabedoria, e a sabedoria, que é o conhecimento da morte. Então a gente vai ter esse jogo também, aqui no Evangelho de Filipe. Se vocês verem os símbolos alquímicos, a gente tem aqui com essas 4 moças, os símbolos do fogo, do ar, e da terra e da água. E eu troco. Deixa eu só confirmar. O que tem o tracinho é o ar e o que tem o tracinho é a terra. E elas estão carregando aqui nesses vasos, tem uma cabeça de leão, uma cabeça de águia, a outra é um touro e o outro é um ser humano. Igual tem lá na tradição judaica os querubins. Lembram que são querubins têm 4 cabeças, são 3 animais e um ser humano, e tem várias asas, aquelas imagens lá dos querubins que estão no 7º céu. Quando a gente fala de 4 elementos, a gente está falando do mundo criado, do cosmos, do mundo sensível, ou seja, de Sofia para baixo. Então, do demiurgo para baixo, a gente vai falar de 4 elementos. Lá no Apócrifo de João, já li várias vezes com vocês, quando está sendo descrito a criação do demiurgo, depois os arcontes e os regentes que vão trabalhar junto com o Yaldabaoth. A partir deles vêm os poderes, e os poderes misturam os 4 elementos para criar as partes do ser humano, antes do ser humano físico, né? O ser humano psíquico. No Apócrifo de João, assim como lá na antropogênese da doutrina secreta, tem uma criação a nível psíquico da humanidade, e depois, quando eles percebem que a psique humana tem poder, eles tentam criar o corpo físico para aprisionar mais densamente. Então, os 4 elementos é dessa esfera da densidade, dessa esfera do samsara aqui, do mundo que a gente está preso nos elementos físicos. E aí o sal, o mercúrio e o enxofre vai ser o 5, 6 e o 7. Então, lembrando aqui, eu peguei só um pedaço da minha palestra, só para a gente relembrar quem a Sofia chamou, justamente porque o Evangelho de Filipe está falando dela. A Blavatsky vai relacionar ela ao éter, ou essa vitalidade que mantém vivo o planeta, né? Então, ela também vai ser chamada de a luz astral personificada. A Blavatsky também vai relacionar a Sofia como 2, né? A que é a consorte do Cristo, e a que é a mãe sabedoria, e a que cai também, aí são 3. E ela também, esse 12º Eon, né? De acordo com o mito gnóstico. E vejam só, ela representa o divino no mundo criado. O que o sal, ali a gente leu, né? É a substância que sobra do mundo criado, aquilo que preenche todas as coisas. A Sofia chamou, é uma luz que cai e preenche o mundo.
Então, eu achei interessante que no Evangelho de Filipe ela vai ser relacionada com o sal. Quando a gente vai ler o sal na tradição alquimista, tem essa importância também, né? Desse algo residual bom que fica. De todos os processos alquímicos, você tem que tirar o sal. E esse sal vai ser chamado de sal da terra, o sal que preenche o mundo. Aquilo que é divino que preenche o mundo também, como uma vitalidade. Ela não é o mais importante, né? A gente tem o mercúrio e o sulfuro, o enxofre. Mas nessa interpretação aqui, a Sofia a chamou essa caída, que é o sal, representa a luz dentro de nós e a alma que precisa retornar à sua origem. E também é aquela que dá luz, né? Tá lá no estudo inteiro, depois, se vocês quiserem rever. E aí, na alquimia, então, a gente vai ter todos os elementos, esses elementos relacionados aos planetas, igual na astrologia. E aí, aqui, quando a gente fala de astrologia no mundo antigo, ou ali no Renascimento italiano, com Marsilio Ficino, a gente está falando de astrologia esotérica. Não é bem a astrologia assim de fazer o seu mapa natal, assim. Ela pode até servir para isso. Eu não sou astróloga, mas eu sei que pode servir. Mas quando a gente fala em astrologia esotérica, a gente está falando de processos iniciáticos, compreensão do cosmos, originação do mundo criado, como que é os poderes que atuam nesse mundo, como eles nos prendem, como eles nos auxiliam a sair, a relação deles com os arcontes, né? No hermetismo vai ter também essas relações. E aqui na alquimia, os planetas vão estar relacionados aos dias da semana e a metais. A gente tem lá o Sol com o ouro, né, no domingo, a Lua com a prata, né, feminina, na segunda. Na terça a gente tem Marte com o ferro, né, Marte a gente vai relacionar com briga, com guerra, né, Deus da guerra. Mercúrio aqui é o Mercúrio, né, Quicksilver, né, em inglês, a quarta. Tinha estanho, se eu não me engano, Júpiter. Vênus é o cobre, na sexta. E lead, não lembro qual metal é esse. É Saturno, que é o mais pobre deles, né? E lá no mito... Chumbo, obrigada. Então, chumbo é o mais grosseirão. É transformar chumbo em ouro, né? Olha só, da alquimia. O que é transformar chumbo em ouro? Saturno não vai estar ligado a Yaldabaoth, no mito gnóstico? Então, ele é o mais pesadão. Ele é jogado nas profundezas do caos pela Sofia. Então, ele vai lá para baixo na escala, né? Então, ele é pesado, ele é o Saturno, ele é o que quer devorar os seus filhos, ele é Cronos, ele é o tempo, ele mantém o mundo sendo o mundo, né? Então, a gente precisa transformar o chumbo em ouro, passando pelos processos alquímicos. Então, não é que os alquimistas, eu sei que vocês não pensam isso, porque vocês são estudiosos de filosofia, esoterismo e tudo mais, mas já vi em escola falar que os alquimistas queriam ficar ricos e descobrir uma forma de fazer ouro, porque eles queriam ganhar muito dinheiro, né? Eles estavam fazendo teologia da prosperidade na Idade Média, não era bem isso. Não é sucesso e riqueza. Talvez até tivesse um pouco disso, mas esse processo esotérico, iniciático e astrológico, que vai relacionar os metais pesados com os planetas, e aí com os elementos dentro da alquimia, e com os processos de calcinação, diluição, evaporação, eu não lembro os nomes, mas é tudo em latim. Quando a gente passa pelo processo alquímico, nesses planetas, a gente está falando também dos 7 arcontes, concordam? Pode não ser a mesma coisa. Tá? Eu não posso pegar um texto lá de 1500 da alquimia e pegar um texto do século II gnóstico e dizer é a mesma coisa. Mas tem aí uma carinha bem parecida, tem uma aproximação bem coerente. Coisa num assunto químico, que eu não podia falar isso em assunto espiritual, que a igreja pegaria eles. Sim, exatamente. Porque a gente vai falar do ouro espiritual, e aí a gente vai trabalhar com os símbolos solares, com os mitos solares, os deuses solares, né? Que aí vai relacionar com Cristo. E esses 7 planetas, com as escadas iniciáticas, com os 7 arcontes, com as iniciações.
e assim por diante. Então, quando a gente fala de alquimia, a gente vai estar falando de processos que são feitos, né? E esses metais também vão estar relacionados a estados mentais. No Oriente, no budismo, inclusive, a gente tem a alquimia mental, ou a alquimia das emoções, né? Você transformar o vício em virtude. E qual é a proposta dos gnósticos? Entender o vício do arconte, encontrar virtude para acessar a chave do pleroma, porque quando você acessa aquilo que o arconte reflete, que o arconte é um reflexo, igual lá na caverna do Platão, é o reflexo, a gente está vendo a sombra. Quando você olha para a sombra, você compreende que ela é a sombra, você vê o que ela está representando, você olha para trás, você vê a verdade que ela representou, aí você não é mais enganado pela sombra. Então, esse processo de lidar com os arcontes e com os planetas é um processo de depuração da matéria, de limpeza das impurezas, porque é isso que os alquimistas vão fazer, né? Vão limpar as impurezas dos metais pesados para chegar no metal puro, que é o que a gente faz no nosso processo mental e espiritual. A gente vai nos limpando, né? Nas purificação, nas práticas, limpando a impureza para chegar naquilo que é puro e encontrar aquilo que é fundamental. Então, a gente tem os planetas e os metais, a gente tem os 4 elementos e os 3 princípios. E aí, o sulfuro, o sal e o mercúrio. Vamos refazer aqui, porque eu sei que é muito conteúdo, mas acho que vale a pena entender um pouquinho, assim, mesmo que seja por resuminho, né? O sulfuro, vocês vão ver, inclusive, e aqui eu vou chamar a atenção para vocês tomarem cuidado, porque nessa aqui, por exemplo, que eu copiei só da internet para usar a tabelinha, esse aqui, o sulfur está como alma, ó, sulfur, soul, e o mercúrio está como espírito. Só que aqui o soul, na tradução, é aquela nossa a ideia de uma alma essencial, não é a psique, não é humanas, aquilo, é tipo o que chamam de eu superior, é aquilo que é divino e essencial em mim. E espírito aqui não é o pneuma. Espírito é tipo aquilo que anima, aquilo que tem vitalidade animista, né? Que nos mantém vivos aqui no mundo. Seria prana? Tem relação com éter, com prana, com força vital. Linga Sharira. Então, às vezes vocês vão encontrar assim nas traduções, mas na explicação fica claro que é pneuma em sulfur e psique em mercúrio. Então, Concordo. olha, então novamente, o sulfur ou o enxofre. Quando vocês lerem o texto de alquimia, o mercúrio, o enxofre, o sal, aí vocês vão lembrar que eles estão falando dos 3 princípios fundamentais daquilo que é divino e está presente em todo o cosmos. Então, o sulfur, ele é um princípio que tem a ver com os óleos. Então, o batismo de óleo, o batismo da água e o batismo do óleo. Aquilo que vem do fogo, do óleo, aquilo que é quente, que é um princípio masculino, ativo e formativo. E ele tem relação com a consciência. Lá na tradição chinesa, a gente vai chamar de Shen também, né? Lembram do Shen, no coração, que mora no Shen no coração, a consciência que mora no coração? O Mercúrio vai ser um princípio feminino, líquido, passivo, etéreo, vitalístico, né? Que é a força vital, prana, né? Alguém já traduziu assim. Eu peguei só para referência. E o sal? O corpo. O corpo que é sólido, que é um veículo e fixa as coisas. E ele pode ser encontrado em rochas ou diluído nas águas, né? Ele tem essa volatilidade também. E aí a gente vai encontrar muitos exemplos desses processos nas tradições alquimistas, que a gente vai encontrar aqui, ó, os 4 elementos, e aí os 3 que formam o ternário superior, que representam aquilo que é realmente divino em nós. A ideia de um quaternário inferior e um ternário superior também está presente na alquimia, né? Os 4 embaixo, como mundo concreto, e os 3 superiores que conectam ao divino. Acho que muitos de vocês já viram essa linguagem nos lugares que vocês frequentaram.
E, bom, tem muitos símbolos associados, eu não vou tentar passar por todos eles, mas a gente vê aqui, por exemplo, Júpiter e Saturno de um lado, Vênus e Marte do outro. Então, 4. O quinto é o Mercúrio. O Mercúrio também ele tem esse símbolo do que transita, igual Manas na teosofia, né? Ele pode ser Kama Manas ou Bodhi Manas. Ele consegue fazer a interface do divino com o terreno. E aqui vai simbolizar, né? O masculino e o feminino unidos, igual lá no mito de Platão, antes de ser a divisão dos sexos, a união, né? Os dois polos unidos, o Sol e a Lua, unidos acima do dragão que está acima do cosmos. Vocês já viram isso no mito gnóstico. Então, quando a gente fala de mito gnóstico e alquimia, dá para a gente começar a correlacionar, se a gente vai entendendo do que está falando. Por exemplo, a gente vê que a Sofia, né, como a gente viu lá no texto anterior, que a Sofia existia antes do surgimento do mundo, no Apócrifo de João, antes de surgir o cosmos e o mundo, existe a Sofia. A gente tem essa ideia de que o Cristo é enviado pela Mãe e Pai para trazer a Sofia de volta à totalidade, então o trabalho alquímico tem a ver com essa tentativa de encontrar o sal, no expurgar e no transformar dos elementos densos, então encontrar o sal. Ela só é restituída como esposa de Cristo quando a humanidade é restituída à luz. É como se Sofia, como essa mãe do mundo, essa alma do mundo, ela representasse a própria humanidade caída. Então ela é o sal da terra no sentido de que ela é aquilo que está em todo o cosmos e precisa ser reencontrada. A Blavatsky vai dizer que a Sofia a chamou, que é essa do Evangelho de Filipe, que está sendo correlacionada com o sal, é o protótipo de tudo na Terra. E é ela que dá origem ao oceano cósmico do caos, ela que imprime na matéria as formas divinas, o sal vai representar a forma da matéria, ou a ideação da forma da matéria, né? E ela também é o fluido de vida terrestre. E ela é a conexão entre matéria e espírito. Na alquimia, o sal ele é necessário para unir sulfur com mercúrio. O sal faz parte da transformação alquímica. É ele que faz o processo de união de sulfur com mercúrio, porque sulfur é o rei, mercúrio é a rainha. Então, essa imagem aqui só é possível quando encontra-se o sal da terra, quando a Sofia é levada de volta à sua totalidade. Quando a gente lê textos de alquimia, a gente aprende assim bem, estou sendo bem rasa, tá? Os textos são bem profundos, mas só como um resumo. Nos textos de alquimia, a gente tem essa imagem de que o sal é aquilo que sobra depois de um processo alquímico. Um processo de transformação espiritual, de despertar de consciência, de limpar as nossas impurezas mentais e emocionais e nos livrar dos arcontes, é um processo de transformação alquímica. Então, quando a gente passa por todo esse processo, o que sobra é o sal. Essa é a imagem que a gente encontra na alquimia. E aí que tem a calcinação, a destilação, a coagulação, que vocês vão encontrar essas descrições nos textos de alquimia, que me parece que estão falando de descrições de processos iniciáticos, ou descrições de momentos cruciais ali, de processos que a alma e a psique precisa fazer na vida para ir limpando a impureza desses metais, para ir reencontrando esse sal, para fazer depois essa união do enxofre com o mercúrio, que é o rei e a rainha. E aí a gente vai falar de câmara nupcial, que tem tudo a ver com o Evangelho de Filipe. Percebe a correlação? Bom, na alquimia a gente também vai ver que o sal, ele é a estrutura das ideias e formas. Então ele tem essa função. E o mercúrio? O mercúrio, como eu já disse, é a mente. Tem essa questão volátil de ser derretido e liquefeito e encontrado nas pedras. E o mercúrio, né, a gente sabe, enquanto química, que até os reis chineses e imperadores usavam como tratamento, o mercúrio deixa as pessoas loucas. Então, ele pode ser usado para encontrar o ouro. Mas se você consome, você pode perder a mente.
Ele tem algo bem real aí na natureza dessa substância. E o sulfur é a chama, o fogo, a consciência. E são esses elementos que vão auxiliar na limpeza dos metais pesados, ou seja, o espírito, a mente e essa substância espiritual fundamental que preenche a matéria é aquilo que nos auxilia no trabalho alquímico, no trabalho de limpar as impurezas dos metais, no trabalho de limpar a força negativa dos arcontes, para reencontrar o nosso ouro espiritual. Quando a gente fala de alquimia, então, a gente vai falar de busca da pedra filosofal, que tem a ver com esse processo. A gente também encontra, gente, o sal como um dissolvente universal, ou seja, o que é ser um dissolvente universal dentro de um trabalho espiritual? É a gente ter aquela pureza, aquela sabedoria, aquela essência espiritual divina que consegue dissolver as correntes da caverna, dissolver os vícios, lutar contra as forças aprisionadoras dos arcontes, né? Os cacodaimones e aquelas coisas todas. Então, o sal tem essa função na alquimia. E os gnósticos estão chamando a Sofia de sal. Sim, achei, no mínimo, curioso. A alquimia, como a gente conhece hoje em dia, ela é mais moderna, né? Ela vem lá do século 8, 9, 10, aí vem depois os Rosa Cruzes, Paracelso, vai mais para frente. Mas já existia alquimia na época dos gnósticos. A gente tem, por exemplo, os Zósimos, que tem textos em grego, aí uns fragmentos. Zósimos atuou no Egito por volta do ano 200, 300, bem na época dos gnósticos, falando dessas coisas, de sal e sulfuro e tal. Então, a gente tem alquimia. Só que, como ficou registrado para a gente na Europa depois em língua medieval, aí é mais para frente. É complexo, mas assim, mesmo que a gente não entenda assim de primeira, vai jogando a ideia, vai ficando aí nos registros da alma. Por que que a gente tem um Mercúrio, eu vou usar a palavra inferior, que é o pessoal que vem da teosofia está acostumado, que é a mente concreta, a mente pensante, o intelecto que faz faculdade, né? Que se liga ao mundo bem material, denso, e também às paixões, porque aqui é os metais pesados também, né? Os metais pesados vão representar as paixões na alquimia. Com o processo alquímico de calcinação, destilação, que é essas coisas laboratoriais, que são os processos espirituais que a gente passa, vai se limpando esses metais pesados e o mercúrio, o alquimista encontra o sal, que é a matéria essencial, né, que é espiritual, que vai ter relação com a Sofia, que é a sabedoria, estou fazendo as pontes. E aí o Mercúrio vai ser capaz de se unir ao Sol. Então o Mercúrio, a mente que antes era dura e dominada por paixões e muito racionalista concreta, ela se torna intuitiva e iluminada pelo Sol espiritual. Então ela se volta para o alto e aí ela representa esse triângulo para cima e não mais o triângulo para baixo. Seria um processo de transformação espiritual aqui sendo descrito. E o sal ele é encontrado tanto em minas na terra, quanto fervendo, né, evaporando a água do mar. Então, ao retirar a terra e ao retirar a água, a gente encontra o sal. E a terra e a água, nos símbolos alquímicos, é justamente os triângulos que estão voltados para baixo. Então, quando a gente tira o aspecto pesado da água e cava a terra, a gente encontra o sal. E aí o sal consegue ser volátil, né? O ar é volátil na astrologia, para se unir ao fogo que é o enxofre, ou que o enxofre representa, né? Então a gente tem um processo alquímico dentro dos 4 elementos que passa pelo sal. Por isso que o sal ele vai ser chamado nos textos alquímicos desse dissolvente universal. E ele é necessário para que a gente encontre o espírito. Então, a gente tem essa ideia, uma questão espiritual aí de encontrar a união ânima e ânimos, ou rei e rainha, ou espírito e alma, ou enxofre e mercúrio. E esse processo de união do rei e da rainha na câmara nupcial, que é um trabalho alquímico de transformação dos metais pesados até encontrar o ouro alquímico, ele só é possível depois que a gente consegue encontrar o sal dessa terra, ou
libertar a Sofia Ashmo da prisão dos arcontes, né? Encontrar esse caminho de sabedoria e permitir que a alma, então, se una ao seu amado. O processo gnóstico ou o processo alquímico eu achei muito parecido às descrições. Então, o Mercúrio, lembrando, ele é sempre descrito como volátil e feminino e lunar, ele é um líquido prateado, então ele é elemento água, ele é da prata, da lua, e o Sol como o enxofre, o vulcão, o sulfuro, que vem do fogo, que é quente, que é amarelo. Combinados, eles são o rei e a rainha alquímicas. O sal, nos textos alquímicos, vai ser descrito como o meio de ligação entre eles. Então, a gente precisa dessa natureza espiritual que permite essa ligação. E ele também é descrito como a energia vital que une o corpo e a alma. A gente vai encontrar a ideia de que toda a matéria tem a origem numa fonte única, composta pelos mesmos elementos. Assim como todo mundo tem origem na criação de Sofia e nas imagens que vêm do pleroma, que vem do Um. A gente encontra essa fonte única sendo repetida na alquimia. E essa ideia de que os mesmos elementos permeiam toda a matéria. Hoje, na química, a gente sabe que todos os elementos do sistema solar e das galáxias começam com a molécula de hidrogênio, né? Que aí da fusão do núcleo vai se transformando em toda a tabela periódica. Então, sim, a gente tem a ideia, até no mundo materialista, a gente tem a ideia de um elemento único. Mas, além desse elemento único da química, a gente tem um elemento espiritual único. E é interessante que nos textos de alquimia que eu passei o olho, assim, resumidamente, a ideia de uma semente e que toda semente, então, seria tríplice. Toda semente tríplice contém o sal, o enxofre e o mercúrio. Toda semente tríplice contém uma base de raiz material, contém psique e contém pneuma. Pneumáticos, psique e lê. É sempre esses três. E aí eu encontrei uma citação de Paracelso, que foi um alquimista aí bem famoso, que ele diz que a semente é a junção da unidade. Então, a unidade do Um, do divino Um, representado no mundo, é representado por essa semente, que é tríplice, mas é uma só. E a semente precisa da base material proporcionada pelo sal, que nela está, como base material para poder desabrochar e crescer e se transformar, né? Então, os alquimistas também trabalham com essa ideia da semente que precisa da terra para poder fazer a união, e por isso o sal é que faz a união do enxofre com o mercúrio, ou do rei e da rainha. Então, o sal vai representar a fisicalidade do cosmos e aquilo que permite a jornada espiritual. Então, a gente precisa nos libertar dos metais pesados, compreender a natureza deles, usar o sal para encontrar o mercúrio, para encontrar o ouro e fazer o processo de retorno à casa do Pai. E por isso, talvez os gnósticos digam que toda oferenda não pode faltar sal, não pode faltar o elemento espiritual na oferenda espiritual. E aí, leia-se oferenda como um arroz que você põe ali na frente de uma estátua do Buda, ou a oferenda do seu serviço, da sua alma, da sua dedicação. A oferenda aqui pode ter muitas interpretações. E a ideia também do sal é que ele começa impuro, ele é quebrado, ele é dissolvido na água, ele é purificado, e aí ele vira sal puro. Então, quando a gente teve a moda lá do sal rosa do Himalaia, e depois a gente descobriu que é trabalho escravo e que, na verdade, esse rosa é um monte de impureza e que os metais que estão nele não ajudam na sua saúde. Então, a gente tem esse sal bruto, né, que às vezes até parece mais bonito, mas ele precisa ser depurado, quebrado, dissolvido, purificado, e a gente encontra aquela substância, aquela essência, aquela ousia essencial, ok, estou sendo redundante, que nos leva, então, a completar a jornada espiritual nos processos de alquimia. E é isso que a gente vai encontrar nesses textos de alquimia. Os 4 elementos e as 3 substâncias, que, curiosamente, vão formar 7 estágios espirituais. É sempre esses 7, né? Os gnósticos, os alquimistas, é sempre os 7 portais na voz do silêncio. Então, a gente tem os 4 mais densos, passando pelos 4 elementos, e depois esses 3 que vão representar o aspecto vital da alma, a mente se unindo ao espírito e o espírito puro, né?
E aí eu trouxe só algumas imagens para a gente ver isso em ação. Tem outros elementos, assim, por exemplo, eu ia falar nessa parte aqui, visita, tá aqui nesse círculo amarelo, em latim, visita interiora terra retificando retificando invenies occultum lapidem. Mas ele quer dizer o quê? Que para encontrar a pedra filosofal, que é composta dessas três substâncias, eu chamaria a pedra filosofal de agnoses, talvez, encontrar agnoses, a gente precisa visitar o interior da Terra. E aí a gente vai encontrar a pedra oculta. Parece um mito da pérola. Precisa visitar o interior da Terra Vermelha para, no mar, vencer o dragão e encontrar a pérola oculta. A pérola filosofal, a pedra filosofal, o santo grau. A gente começa a ter os símbolos aí da jornada e do encontro de um processo que precisa desse mergulho, né? E aí os elementos, os planetas, a astrologia esotérica, o Sol e a Lua derramando unidos no mesmo cálice aquilo que é espiritual, aquilo que vem do pleroma. E o Mercúrio, ou Hermes, né? Hermes é um nome de Mercúrio, como a mente que vem ao mundo e nos dá a boa nova, nos dá a notícia, o ensinamento e diz: desperta a mente, acorda do teu sono, volte-se para o alto, faça o processo, una-se ao sol. Então, novamente aqui, ó, nessa imagem à direita, tem sete crianças, moças aqui, né, dentro de uma caverna. E aí acima a gente tem os quatro elementos sendo representados pelo triângulo para cima e o triângulo para baixo, que unidos formam esse hexágono, que aí a gente vai associar ao judaísmo, mas não é necessariamente judaico, é um símbolo esotérico. E ele, unido, vai representar esse ser integralizado. E o ser integralizado faz a união de Sol e Lua, que aí o William Blake vai fazer o poema, o casamento do céu e da terra. E a gente vai lembrar que no mito gnóstico, o Sabaô bom, auxiliado por Sofia, está brigando com Yaldabaoth como o senhor do caos e da escuridão. E no caos tem escuridão, água e terra. E o Sabaô comanda os exércitos angélicos dos ares e os querubins e os serafins de fogo. E essa união, essa guerra dos anjos, é o que causa a tensão na nossa vida. E há um momento, diz os valentinianos, que o Yaldabaoth faz essa jornada de retorno, quando a Sofia se restitui ao seu local de origem e toda a humanidade é restaurada à luz. Então a gente vai encontrar nos símbolos alquímicos um dragão alado mordendo a cauda de um dragão sem asas. E quando eles entram em harmonia, a gente forma o homem perfeito no hexágono, nos elementos harmonizados. É possível a câmara nupcial de espírito e alma e há uma elevação espiritual. Estou simplificando. Posso estar errada, mas assim, tentando resumir a leitura, né? Quem sabe ajuda. E aí a gente tem os símbolos da serpente que se eleva, a chama do fogo que aquece o Becker aqui, o Bunsen, eu nunca sei o nome desses instrumentos alquímicos. E aí as águas, a coroa, a vela está acima de um símbolo lunar, os quatro elementos abaixo. Pensem no mito gnóstico também, se não tem a ver aqui, a coroa do Cristo, a câmara nupcial dentro do coração, a chama aquecida, as águas abaixo, os elementos são vencidos. O próprio Yaldabaoth, que é uma serpente sem asas, um dragão sem asas, e a gente depois vai ter a imagem tanto do Cristo como um ser alado, ou do próprio Abraxas como um galo, né? O galo tem asas. Então, o Abraxas, que para alguns é aquele galo que tem duas pernas com serpentes, e segura um chicote, e tem uma cabeça de galo. É um símbolo aí do Basílides que o Jung explora bastante, mas de certa forma o Abraxas vai representar justamente esse Yaldabaoth caído que se restaura, que se levanta, que volta a ser solar, porque ele está na escuridão.
E aí a gente tem o símbolo do rei vermelho e da rainha branca, que é um ensinamento alquímico que tem a ver com o enxofre e o mercúrio. E essa união é permitida pela presença do sal, que os gnósticos vão associar à Sofia. Então a gente faz aí nossa ginástica, talvez não racional, porque não adianta eu ficar racionalizando aqui, mas olhar essas imagens e ver se isso toca, esse símbolo toca a nossa alma de alguma forma, né? O Sol e a Lua, e aqui nesse desenho à esquerda seria uma representação da própria pedra filosofal, que está no centro da Terra, né? A gente precisa ir ao interior da Terra para encontrar a pedra filosofal, e ela é possível ser encontrada nesse momento de união, que é o espírito, que é a alma, que é o sulfuro, que é o mercúrio, que é o Sol, que é a Lua, o psique e o pneuma. A gente pode fazer uma listinha de eles unidos fazem com que a gente encontre essa gnose da verdade, essa pedra filosofal que dá vida eterna, igual Jesus promete lá, promete, né? Quem vier comigo e seguir o Cristo encontrará a vida eterna. Quem busca o sol espiritual, quem encontra o sulfuro e faz esse processo alquímico, encontra a pedra filosofal e tem saúde e vida eterna, porque se torna um vivo no mundo. Então era isso. O Evangelho de Filipe hoje era muito, muito alquímico.